Ah, agora, hoje no planeta tá rápido e furioso. Eu não sei nem como eles conseguem aguentar com uma quantidade de dados, de mudanças que estão acontecendo. Eu não acho que nenhum de vocês teriam aguentado. E eles ainda ficaram meio que fazendo um charminho por causa disso. E eu falei para mim mesma, eu vou chegar no ponto verdadeiro aqui. E que era, eu falei para eles, quando vocês passaram pela realização de vocês, sim, foi difícil, e também a minha, mas há uma grande diferença entre vocês e os Chambras. E essa é, vocês foram. Talvez vocês ficaram alguns dias, o costume alguns meses, mas vocês simplesmente foram embora. E este grupo não está fazendo isso, eles estão permanecendo no planeta. Eles não precisam. Eles poderiam simplesmente aceitar e permitir a realização e ir embora, mas eles estão permanecendo nos corpos físicos. E também tem muita dor, tem que lidar com a consciência de massa que está mudando como nunca mudou antes. Eles estão permanecendo no planeta e as coisas estão realmente bem loucas. Eles não estão simplesmente se vangloriando que eles chegaram à realização e vão embora, mas não, eles estão ficando aqui. E estão fazendo uma coisa que a gente chama do sonho Atlantis, para fazer com que a luz deles brilhe no planeta. Neste tempo que o planeta realmente precisa, como nunca antes, eles estão aqui ficando para brilhar a luz deles. E alguns dias vão ser difíceis. Alguns dias em que eles vão ter ansiedade, e que vai ser difícil até tolerar outras pessoas, a consciência de massa, mas eles estão permanecendo. Não somente por algumas semanas ou dias, mas vão ficar por anos, anos e até décadas neste planeta. E você não fez isso, vocês não fizeram isso. Eu me senti bem. Eu fui muito claro e muito firme, eu não estava dando risada, eu só me senti bem de ter colocado isso para fora e falado com eles. E neste momento tinham milhares de mestres ascensos e todo mundo ficou quieto, sem saber como reagir. E bem lá no fundo, um mestre ascenso começou a aplaudir. E logo 5, 100, e depois alguns milhares, e logo todos eles começaram a aplaudir de verdade. Aplaudir vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo. Foi tão tocante, eu nem acho que eu vou conseguir me esquecer disso, mas quando eles realmente se deram conta do que vocês estão fazendo e da importância disso. E claro, vocês têm algumas conveniências modernas, mas vocês também têm conveniências, vocês também têm dores modernas, que têm alguns bons pontos e outros não. A medicina e a tecnologia estão chegando, estão mudando, mas tem sim algumas conveniências. Todo o tema com a inteligência artificial, ela tem bons pontos, mas também tem pontos que causam muito medo, muito assombrantes. Coisas são fáceis de alguma maneira, mas por outro lado também é mais difícil, até mais difícil do que antes. E eu sei, trabalhando com vocês, e o Kutumi também sabe, que o compromisso de vocês é permanecer daqui. Você não precisa, e mesmo vocês sabem, muitos que chegaram à realização, chega aquele ponto que você se realiza de que você está realizado sem pensar ou se lutar contra isso. Você sabe que você não precisa permanecer. E também é muito sedutor sair, ir embora. Porque se você vai, você não tem que ficar endurando esse corpo físico, ou as outras pessoas, ou com o mundo em geral, como ele está agora, que está um monte de altos e baixos e dando voltas, e as pessoas realmente enlouquecendo por causa de toda a velocidade das mudanças que estão acontecendo. E não vai melhorar de nenhum período mais curto
de agora, só vai acelerar, vai ser mais rápido e mais rápido, e vai ser mais e mais difícil para as pessoas tolerarem. E vai afetar a mente deles primeiro e depois o corpo deles. A estabilidade mental deles, e claro, o que eles estão fazendo agora é simplesmente dar medicamentos para eles, mas simplesmente só... A mente, ela fica meio plana, e tudo meio que parece que encobre pela medicação. A medicação encobre todos os sintomas. E você pode estar nesses antidepressivos. Ai, linda, você está muito linda hoje. Eu posso sentir você atrás de mim falando, talvez que você esteja numa corda bamba aqui. E talvez eu vou dar um passinho. Talvez eu tenha que dizer que é somente por valor de entretenimento. Esse é o aviso oficial. Mas a Linda fala, você está tudo bem. E o Adams fala que não, se você precisa me falar alguma coisa, que eu estou ultrapassando um pouco a linha, você me fala para eu realmente passar. E o que está acontecendo é que essas pessoas realmente estão recebendo esses remédios, não somente os antidepressivos, mas também outras coisas como opioides, qualquer coisa para aliviar a dor. Vai ser mais comum, isso vai se tornar mais e mais comum, porque as coisas estão mudando com tanta velocidade, vocês estão vivendo em um momento que nunca tinha acontecido antes, é muito inédito. Eu adoro tomar um pouquinho de café humano, café terreno, quando eu venho aqui. E eu vejo que aqui eles fazem até lattes aqui, gourmets, aqui na Vila Kona. Sinta um pouco isso para o momento, esses tempos inéditos no planeta, nunca aconteceu antes, não há comparação. Vocês podem voltar aos tempos antigos, aos tempos das indígenas, dos tempos dos primeiros povos indígenas, dos Atlantes, Lemúria. Você não vai encontrar nada como isso, nem ao mesmo o melhor tempos, dos melhores tempos do Atlantis. Nunca aconteceu isso. A questão do desenvolvimento da tecnologia, da velocidade que tudo está acontecendo, as mudanças que estão erupcionando no planeta. E eu uso a palavra erupção porque há tantas mudanças nos sistemas sociais, financeiros, nos processos de invenção, de fabricação. Isso são erupções que estão acontecendo e não é algo negativo, é que está acontecendo tão rápido, é difícil de manter o equilíbrio para uma pessoa normal. E é por isso que nos Mestres das Ciências, quando eles começam a falar que os Shaumbras têm isso muito fácil, e o Adamos fala, não. Eles não é fácil para eles. Eu sei o que vocês estão passando agora no planeta. Não há nenhum outro grupo que está passando pelo que você está passando na chegada à realização. Vocês estão entrando na sua intuição, na sua gnosis, e não confiando nas velhas funções da mente, e isso gera muito... Claro que você precisa de muita confiança para fazer isso, e você sabe que você não precisa ser lógico, você tem um grande tema do corpo de luz entrando. O corpo de luz, agora, está sendo... você acaba de dar a permissão do corpo de luz ele entrar. E o Kuthumi fala muito sobre isso no último curso sobre o corpo de luz. E tanto está acontecendo na sua biologia agora, todo esse tempo da nova espécie humana, talvez pode parecer super interessante, pode que o corpo de luz está chegando, mas isso também afeta o seu corpo de luz. Por favor, a pessoa Maria do Céu, você pode desligar o seu microfone? Porque está me atrapalhando com ruído. Obrigada. E eu estou falando
e vou falar sobre muito mais, vou me aprofundar muito mais nisso no prognóstico 2022. E eu posso falar que isso parece ser muito bonito, mas afeta muito o seu corpo e também traz ansiedade para a mente. Muita ansiedade com sombras agora por causa de todas as mudanças. Portanto, eu dou crédito para cada um de vocês e eu vou defender vocês no Clube dos Mestres Atentos, em qualquer outro lugar na criação, para defender o que vocês estão fazendo e ajudar outras pessoas a entender o que vocês estão fazendo no planeta agora. Eu dou para vocês o meu agradecimento pessoal por ter passado por tudo que vocês estão passando, por permitir vocês a se realizar e serem mestres incorporados neste planeta. Eu agradeço cada um de vocês. Não é uma tarefa fácil, mas é o sonho Atlantis e talvez um dos mais que você mais vai se satisfazer. Vai ser uma coisa mais satisfatórias que você já fez na sua vida. O Covid. Eu errei com relação a ele. Todos os outros que tentou fazer uma previsão com relação ao Covid, nenhum outro mestre acidente, nenhum outro mestre ascendido conseguiu acertar a previsão. O Covid era simplesmente para ter vindo rápido, passar como um trovão pela Terra e simplesmente mudar um pouco os sistemas econômicos e ajudar os humanos a entrar na nova espécie, mas realmente para chacoalhar as coisas no campo financeiro no planeta e fazer as pessoas repensarem tantas coisas. E várias pessoas estão dizendo que elas simplesmente não querem trabalhar mais. E elas falam que elas não querem mais ser um gerente de nível médio, ter 2 semanas de férias e depois me aposentar e morrer. Há uma grande mudança de consciência no planeta com relação a trabalhos, até para serem mais independentes. Elas simplesmente falam que há algo mais que eu quero fazer. Eu não sei exatamente ainda o que é, mas há algo mais. O Covid está realmente chacoalhando as coisas e as nossas previsões não foram muito fidedignas, mas eu realmente achei que ia vir muito rápido, mas uma coisa engraçada aconteceu ao longo do caminho. Quando o Covid veio, já passaram mais ou menos 2 anos, e à medida que ele começou a entrar dentro das pessoas, da biologia, os humanos parece que meio que começaram a fazer uma pequena mudança. Em vez de entrar nessa grande experiência do Covid, eles decidiram simplesmente fazer uma limpeza completa da casa, profunda. Então, vamos realmente permitir que venha com tudo. Então, os humanos realmente começaram a dar permissão da chegada das variações, a Delta, Omicron. E agora chegaram essas variantes, e vão haver mais variantes, mas o Covid está realmente fazendo uma limpeza profunda na casa, baseado na permissão outorgada pela humanidade. E agora, provavelmente, também há humanos o suficientes que já passaram pela experiência do dragão, que já estão brilhando a sua energia, a sua presença, e chambras o suficiente, que passaram pela questão do dragão, e eles simplesmente falaram, você simplesmente não faz você não passa por uma pequena experiência do dragão, você passa pela grande experiência do dragão. Então, esse é o clima que vamos realmente fazer, de verdade. Então, a consciência de massa permitiu que essa energia viesse e realmente viesse para fazer uma limpeza profunda e uma grande mudança.
Mas, de alguma maneira, estes seres que foram também, eles estavam prontos já para ir. Eu não quero minimizar o sofrimento e a tristeza que essas pessoas geraram quando foram, mas essas pessoas não iriam ficar por muito tempo e elas talvez iriam sair muito, muito rápido. E muitas delas estavam falando que eu não estava fazendo nada nessa vida, ou eu meio que parti por uns caminhos errados, então eles quiseram fazer um grande reset. E o que muitas pessoas estão falando é que talvez vão haver um grande baby boom. Vão nascer várias pessoas daqui algum tempo, porque as pessoas que foram vão querer voltar. Mas a questão principal é que o COVID está fazendo uma grande limpeza profunda e ele se entrelaçou profundamente na consciência de massa. E talvez ele poderia simplesmente ter vindo, causado um impacto e ido embora, mas ele realmente se entrelaçou como câncer. Ele se tornou parte do tecido da consciência de massa. E quando isso acontece, isso afeta tudo. A indústria da farmacêutica, as pesquisas e todo o dinheiro que está sendo colocado simplesmente para entender a questão do gene humano, as partículas atômicas e, mais do que tudo, um entendimento brilhante que vai chegar nos próximos 18 meses, mas uma compreensão prática de como os elementos, as partículas, entram e foram da realidade, entram e saem da realidade, não apenas uma teoria de algo físico, mas uma compreensão profunda das mudanças de partículas. Cada partícula, cada objeto neste reino tem um paralelo ou um objeto ou partícula recíproca num outro reino. É como se fosse uma sombra e muitas vezes elas mudam, elas saem desse reino, vão para outro, enquanto a sombra às vezes também vem para a realidade física e volta. Elas ficam se intercambiando. E esse novo foco nesse genoma e tudo, as pessoas vão realmente começar a entender como essas partículas se movem através das realidades. E realmente essa compreensão sobre as dimensões, né, que muitas pessoas chamam de dimensões, mas na verdade são realidades. E eu gosto mais de chamar até de coronavírus do que COVID, mas o coronavírus está realmente mudando o planeta, está acelerando as mudanças, está causando muito que as pessoas repensem sobre muitas coisas, e ele não vai fazer nenhuma edição mais, nem me perguntem, mas tudo isso está acontecendo e vocês escolheram estar aqui, escolheram permanecer como mestres ascendidos, e não é fácil, por favor. Alguns de vocês, talvez, muitas pessoas colocaram muito açúcar em vocês, e até falando que talvez ia ser fácil, mas na verdade vai ser diferente. Porque em algumas situações vai ser mais fácil e algumas mais difíceis. Há dias que simplesmente você não consegue, você nem quer estar aqui, e está tudo bem, não lute contra isso, porque há dias que realmente você simplesmente vai sentir que você não consegue, você está sentindo tudo isso acontecer ao seu redor e é esmagador. Você nem precisa ler jornais ou ficar vendo as notícias, ou ficar olhando no YouTube, na internet, para compreender que é muito difícil, e você está sentindo isso num nível de sensibilidade. Você está sentindo tudo ao seu redor, e você ainda assim tem essa mania de trazer isso para você, de tomar isso para o pessoal, mas não, você está sentindo as coisas que estão ao seu redor. Então vamos realmente tomar uma respiração profunda agora, mas
Isso vai acontecer todo ao seu redor. Como Calda e Linda estavam falando na introdução, essas coisas acontecem. E elas vão continuar acontecendo enquanto vocês estiverem aqui na consciência de massa no planeta. E quando você estiver na natureza ou ao redor de outras pessoas, por exemplo, uma árvore caiu na nossa casa, mas ela fez pouco estrago, ninguém se machucou, mas a árvore caiu porque é a natureza e ela cai. E ele está falando isso porque caiu alguma coisa no estúdio, então ele está fazendo essa comparação. E quando as coisas acontecem, elas acontecem ao seu redor, tem uma proteção natural que acontece com vocês quando vocês são mestres ascensos ou mestres encarnados. Mas ao invés da árvore cair em cima da casa, ela caiu exatamente num lugar que ela não fez tanto estrago. E o problema foi muito mínimo. E claro que gerou um pouquinho de drama, que eu acho que a Geoff e a Linda até gostaram um pouco disso. A Linda realmente é boa em ficar tipo, dando essas olhadinhas assim. Mas o que acontece ao redor de vocês têm uma proteção natural. Vocês têm como se fosse uma asa de proteção ao redor de vocês, mas não pensem nisso como essa coisa de vocês colocaram a luz ao redor de vocês. Isso não tem a ver. É simplesmente como um campo de energia ao redor de vocês. É o campo energético de vocês, que é uma proteção natural. E talvez vocês estejam numa multidão e há pessoas ali que têm COVID e você tem uma proteção natural que talvez outras pessoas se infectam, mas não necessariamente você. Ou um acidente de carro, alguém, talvez tenha uma criança atravessando a rua e tem alguns carros ali e de alguma maneira, como parece, e quase parece ser um milagre, mas quase nada acontece com você, com o seu carro, se você estiver nesse carro. Ou se você estiver caminhando pela floresta e vem uma grande tormenta, trovões, mas a sua proteção natural vai estar com você. E não é uma proteção angélica, e nós não estamos vendendo seguros de proteção, mas é a sua energia natural. É como se fosse um campo energético que está ao seu redor e você pode estar no meio de todo aquele tipo de drama e loucura, mas você está protegido e é sua. E eu gostaria que você sentisse isso por um momento. Ela está ali, porque você permitiu a você mesmo estar aqui. Está ali porque você está aqui no planeta e as coisas vão acontecer. Nem todos os dias vão ser luz e sol e vai haver caos e há coisas inéditas na sua vida, como nossa, a internet vai simplesmente falhar, bugar, e as coisas vão estar ali, mas não em você. Pode estar chovendo ao redor, todas as pessoas, vocês podem sentir a chuva no ar, mas não vai te afetar. É assim que a vida vai ser assim. E tem várias pessoas que vão estar se abraçando e fazendo kumbaya, mas por enquanto isso não vai acontecer, porque há muitas mudanças acontecendo agora, e é até difícil ficar aqui. E se até as coisas mais pequenas às vezes geram um conflito muito grande. E uma coisa que eu gostaria que vocês compreendessem agora vocês também podem estar no meio de pessoas loucas, mas você não está louco. Uma das coisas que o Shaumbra ainda continua a fazer é ainda sentir muitos níveis de ansiedade, muito profundos. E a ansiedade é
Ansiedade de sombra, é um fantasma, uma ansiedade fantasma. Você está simplesmente coletando informações ao seu redor e a outras pessoas, o planeta no geral, o futuro, e não é sua. O Shaumbra tem um hábito de simplesmente ser uma esponja, né? Ou de sustentar a energia no planeta, serem sustentadores de energia e até salvaram muitas coisas. E vocês já tomaram para si muitas dessas coisas do planeta, da consciência de massa. E claro que ainda há um nível disso dentro de você. E claro que isso causa ansiedade. Essa ansiedade é como um cobertor de crina de cavalo. E eu já usei eles por um tempo, mas alguns de vocês talvez não tenham usado, mas que eles dão um pouco de conforto, mas eles pinicam muito. E alguns Chalbras ainda gostam muito desse papel de ser babás do planeta, de sustentar as energias, de pegar coisas para si que não são deles, para processar e talvez ajudar a consciência de massa, mas que, na verdade, é preciso simplesmente deixar isso, queimar o cobertor de crina de cavalo, porque realmente com o trabalho que vocês estão fazendo aqui, de verdade, de brilhar a sua luz, não tem lugar para isso, não é preciso. E eu sei que talvez isso conforta, né? Falando que essa coisa de você tomar os problemas do mundo para você, mas daí você vai entendendo aos poucos que isso não funciona mais, você tomar para si os problemas das outras pessoas. E também é muito difícil para o corpo físico. Você está pegando para você um grande peso que não é seu. Até vocês, alguns que nunca têm energia, que estão doentes, isso não é de vocês. Vocês estão tomando a consciência de massa, os problemas da consciência de massa. Parte disso é porque vocês são muito sensíveis e que vocês sentem até pensar, talvez tenha alguma coisa errada comigo. Mas muitos de vocês ainda fazem trabalho social. Deixe que outras pessoas façam esse trabalho social. Eles querem subir de escalão. Enquanto essas pessoas vão desenvolvendo mais consciência, elas vão querer fazer isso. É como se elas estivessem subindo de escalão. Essa coisa do trabalho social e espiritual já não é seu mais. Deixe que as outras pessoas façam. E vai ser muito difícil se vocês continuarem fazendo isso enquanto o corpo de luz estiver chegando, vocês ainda continuarem carregando isso, que nem são suas. Eu gostaria que vocês tivessem muito discernimento em reconhecer que não são suas e que você ainda tem essa tendência a dizer que é sim e a justificar, mas de verdade, elas não são suas. E o Tobias disse, o que é seu, o que você escolhe. Se você não estiver escolhendo esses pensamentos de merda, os problemas físicos, se você não estiver escolhendo isso, eles não é seu. Se você estiver escolhendo, então toma para vocês. Mas vocês têm esse direito e até a obrigação com relação a mim e aos Shaumbras, e principalmente com você mesmo, de deixar essas coisas irem. E nas reuniões recentes aqui em Kona, eu tive que realmente falar com essas pessoas, chamar a atenção delas, porque elas gostam de falar sobre as questões de vítima, de como elas estão num lugar na vida delas que elas não conseguem fazer nada e nada funciona. Bem, e não é simplesmente porque você ainda está tomando a responsabilidade disso. Se ainda está aí, é porque você ainda gosta disso. Então, eu gostaria de convidar cada um de vocês agora para liberar tudo isso. Nós temos outro trabalho, mais trabalho a ser feito. Temos que brilhar a luz e irradiar a luz, em vez de simplesmente trazer para si todas as sombras das pessoas. Nós não somos... Vocês não estão aqui para ficar juntando, para ser um coletor de sombras de outras pessoas. Você está simplesmente aqui para brilhar a sua luz e há uma diferença muito grande. Você sabe disso. E simplesmente irradiar a sua luz. Em vez de fazer essa coleta de sombras, de nuvens negras das outras pessoas. Vamos tomar uma boa respiração profunda com isso.
Então, vamos continuar? Vamos trocar a marcha. Mas antes disso, eu quero enfatizar essa naturação natural que vocês têm. Proteção natural. É algo que está com vocês, como mestres encarnados. Por causa da maneira como a sua energia funciona. E a sua energia nunca vai trazer algum perigo para você, ou dano, se você não escolhe isso. E você vai estar ao redor de um monte de coisas. Um trovão caindo uma água, caindo numa árvore na Vila Âmnio e causou muito pouco dano. Foi uma coisinha muito pequena. Ilustrando, é até um pouco engraçado, mas em outro contexto, com outras pessoas, talvez poderia até ter destruído metade da casa. Próximo tópico. Amor. Amor. Eu não falo muito sobre amor. Por muitas razões, mas eu falarei mais sobre isso. Eu não uso muito isso no meu vocabulário usual com Shaumbra. Não fazemos kumbaiás de amor, porque para mim o amor não é o que a maioria dos humanos definem ou até experienciam. Para mim o amor humano, é muito sobreestimado. O amor foi muito manipulado e o amor geralmente é algo que você tem que dar para os outros. E às vezes, talvez, receber para si. Mas é algo que geralmente é promovido de dar para o outro. E eu ouço muito falar sobre, eu não ouço muito sobre receber amor. O amor foi muito sobreusado, até mesmo na Bíblia, em alguns livros sagrados, e muito máquio até a morte, pela nova era, começando nos anos 60. Ele foi maquializado de que todos nós vamos amar uns aos outros e que vamos fazer kumbaya juntos, somos todos uma unicidade, que vamos começar a amar a todos na unicidade. E para mim, é uma coisa meio falsa, é uma farsa. É uma misinterpretação da energia, do que o amor realmente é. Para mim, um amor é algo que foi primeiro experienciado aqui na Terra, e as pessoas falam do amor compartilhado, de Deus compartilhar o amor dele, e até essa coisa de você definir Deus como ele, e essa questão de compartilhar o amor como uma moeda de troca, ou uma apelação, como que o amor o Deus dando um pouquinho mais de amor. E Deus não tinha nem ideia do que amor era. A sua alma, o seu eu sou, não tem ideia do que o amor era. Até que os humanos vieram a esse planeta e ninguém tinha falado para eles que você iria até o planeta para experienciar o amor, mas ninguém sabia o que era. E você realmente veio ao planeta para entender a relação entre consciência e energia. Simplesmente isso, em nome das suas famílias angelicais. Que você não amava porque não existia amor. Então agora você vem a esse planeta e você passa por esse busca louca por entender a relação entre energia e consciência. O amor. Amor puro. O amor por outras pessoas, uma conexão tão clara, uma lembrança até mesmo dessa realidade, da onde você veio, sobre onde você veio, com outras pessoas, sabendo que ambos de vocês vieram de um lugar muito longínquo, há muito tempo atrás. E havia essa conexão que meio que fez brilhar uma chama que nunca tinha acontecido antes. E assim foi que o amor tornou-se um dos sentidos angelicais.
E vocês continuaram amando, mas aí vocês encontraram a parte a parte escura do amor, os advogados de separação. E você também conheceu o amor brutal quando os seus pais batiam em você e depois falavam que era por causa do amor, ou quando você chegou na sua casa e o seu parceiro estava com outra pessoa na cama. E dizem, ah, não, eu realmente te amava, mas foi somente uma indiscrição da minha parte. E aí o amor dói, e o amor morde. E pessoas que nunca se conheceram antes e falam, ah, eu te amo, parece ser uma palavra tipo como pão ou ar. Você não está usando esse termo um pouco solto, talvez você não poderia conhecer talvez a pessoa por pelo menos 10 minutos antes de realmente amar ela. Mas o amor realmente foi um fenômeno experienciado por humanos aqui na Terra e que está se expandindo por outros lados da criação, e alguns seres angélicos vêm aqui até a Terra simplesmente para experienciar o amor, e é como os circos do amor. Eles vêm aqui falando, nossa, o que será essa coisa chamada amor? O que essas pessoas estão falando? O amor, o amor. Quantas canções já foram escritas sobre manteiga de amendoim? Mas quantas foram escritas sobre amor? Quantas canções foram escritas sobre invenções científicas? Talvez 10. E a maioria delas, o resto delas, são todas sobre amor no planeta. Eu não falei sobre amor em muito tempo, é meio até um pouco cínico o meu tom, que eu pronuncio amor, mas realmente pelo esse sobreuso e essa falta de compreensão e até esse dano que foi feito com relação ao amor. E a maioria das experiências de vocês com relação ao amor, vocês simplesmente falaram, não, eu vou sozinho, eu não quero mais ter relações, eu não vou mais realmente me apaixonar profundamente como antes, porque você simplesmente perde toda a noção das coisas, enquanto você realmente se apaixona profundamente. E você realmente tem essa experiência profunda de amor. E muitos de vocês, na sua última vida anterior, simplesmente se afastaram do amor, ficaram sozinhas e precisaram daquele tempo só com vocês, sem a intrusão de uma relação amorosa, porque pode ser uma intrusão mesmo. Então, vocês vieram nessa vida com todo esse conhecimento do planeta, do porquê você está aqui, todo esse conhecimento profundo do que essa vida seria, do que você faria aqui e por quê. Seria a realização. E depois, claro, permanecer como mestre ascenso, como um mestre encarnado. E ao longo do caminho, muitos de vocês tentaram voltar em relacionamentos, ter relacionamentos, e muitos de vocês tentaram por anos e décadas estar numa relação, mas toda essa questão da família, unidade familiar e do amor, e não funcionou. E muitos de vocês ainda estão tristes por causa disso. Quando vocês conversam comigo tarde da noite, mas Adamus, eu só queria um companheiro, um amante, alguma pessoa. Isso que eu realmente gostaria. A única coisa que eu realmente gostaria, né, que eu nunca fui satisfeita, seria um companheiro, uma alma gêmea. E quando você diz alma gêmea, eu quero vomitar, mas enfim. E depois eu olho para você com esse olharzinho, não há alma gêmea ou chamas gêmeas. Você veio até essa vida com a esperança de ter esse amor, mas também veio essa vida sabendo que você ia ser rejeitado, porque você não queria que nada interferisse com a sua realização. O amor é uma coisa maravilhosa, linda. Eu estou falando desse amor que eu estou falando. O amor é uma coisa tão bonita quando você pode, de maneira aberta, compartilhar seu corpo, compartilhar os seus
pensamentos mais íntimos e profundos, histórias com relação à sua jornada, gargalhadas, compartilhar um dia no cinema ou dirigir, fazer uma viagem, quando você não tem que esconder nada da pessoa, quando você não tem que ficar se limitando. Isso é amor. Quando você realmente tem que ficar se freando, se limitando, se escondendo, ter segredos na sua psique, ou ciúmes, acusações, tudo isso, isso não é amor. Isso é uma relação. Mas não é aquele amor que eu estou falando. Ao longo do caminho, os humanos experienciaram o amor de maneira profunda e também as suas camadas mais escuras, mas eu não sou contra o amor, eu sou contra esse uso impróprio da palavra amor. E o grande amor de todos, o mais grande, o mais elusivo de todos, é o amor a si mesmo. É hora, queridos Chalundras, queridos mestres, de amar a si mesmo sem nenhum máquina. Não daquela jeita velho, eu me amo, mas você não. Na verdade, realmente amar a si mesmo. Eu falarei mais sobre isso em tempos muito críticos. Essa questão do amor antigo, esse amor velho. E vamos falar da importância agora também de ter amor com relação a outras pessoas, mas como também é amar a si mesmo. E é difícil, porque não importa o tanto que vocês chegaram longe, com relação ao desenvolvimento pessoal da consciência, é muito difícil chegar ao amor. E realmente o verdadeiro amor entre um casal não tem nenhum segredo, nenhum ciúmes, nenhuma passagem sagrada, é simplesmente aberta e confiança. Quando você não está preso a outra pessoa até que a morte se separa. O verdadeiro amor nunca prende ninguém ou nada. Não precise se apegar a eles ou até desmascarar eles ou qualquer outra coisa. Não precisa. Amor realmente é essa confiança profunda em você e nos outros. Mas agora vamos falar mais sobre o amor a si mesmo. Amar a si mesmo. Isso é realmente uma das coisas mais difíceis de todas. É muito mais fácil amar a outra pessoa. É muito mais fácil projetar o amor e dar o amor do que receber, mesmo de outra pessoa, mas principalmente de si mesmo. É a hora agora de falar sobre amor. De uma forma que você nunca ouviu antes, mas vamos fazer umas reuniões especiais sobre isso. Essa é a nova esquina que nós estamos virando, nosso próximo ponto de separação, amar a si mesmo. Olhe agora, imagine a possibilidade de amar a si mesmo incondicionalmente. Você veio aqui nesse planeta sem saber nada sobre o amor, e você descobriu ele, você se apaixonou, e você fez sexo, e você teve outras relações em amor, e o amor ficou amargo. Mesmo a partir disso, você aprendeu que o amor não é, para que você realmente pudesse estar aqui agora, amando a si mesmo. O meu tipo de amor que nós vamos falar não tem a ver com máfia, de forma alguma. E se você começar a entrar nisso, você não vai dar muito certo. Não vai permitir esse tipo de colocar açúcar por cima do amor. Não tem a ver com isso, de purpurinar ele.
Ele é tão difícil, ele é muito difícil. Vamos tomar uma boa respiração profunda agora, à medida que tomamos os nossos próximo passo com os chambras. E eu vou voltar lá depois no Clube dos Mestres Ascensos e eu vou falar para eles, olha, não é nada fácil, sabe o que estamos permitindo agora? É o verdadeiro amor próprio, não esse amorzinho aí de fadinha, é aquele realmente amor a si mesmo e realmente uma satisfação com o propósito que você veio aqui no planeta. E realmente essa coisa de você compreender o que é a energia e a consciência, como elas funcionam, também tem a ver com a compreensão do amar a si mesmo. E amar a si mesmo é realmente aceitar completamente cada parte de você, tudo. Vamos tomar uma boa respiração profunda com isso. Ai, que maravilha de café. Ok, próximo. Eu quero permanecer um pouquinho, mas permanecer no amor. Vamos entrar um pouquinho na sua consciência agora. Que vocês vieram até aqui para compreender essa relação entre consciência e energia, e vocês encontraram um amor. E vocês passaram por todas as experiências com relação a isso, amar a outro, bom ou ruim. E depois, por um tempo, você ficou meio... não tinha mais ninguém. Não tinha mais nenhum amor, e simplesmente parecia que não havia mais amor na sua vida. E agora realmente chegou a hora de você amar a si mesmo. Não há muitos no planeta agora mesmo, ou que já estiveram aqui antes, que realmente amaram a si mesmos de verdade. Não muito. Vamos fazer isso, não juntos, mas simultaneamente. Vamos tomar uma boa respiração profunda à medida que eu vou trocar a marcha, e eu gostaria de falar, de contar uma história de mestre. O mestre estava sentado na sua casa, na sua pequena casa, lendo um livro na lareira, tomando um pouquinho de vinho, fazendo coisas que o mestre realmente faz, simplesmente relaxando, indo. Ele ensina muitas classes, mas de vez em quando ele sabe que ele tem que tomar um tempo para si mesmo. E estava lá simplesmente lendo o livro, quando simplesmente ele deu um estalo. Ele era como era uma sabedoria interior. E ele abaixou o livro, colocou sua jaqueta e foi caminhar, foi para fora caminhar. E o mestre sabe que ele não tem que ficar questionando as coisas, ele tem que simplesmente... não tem que ficar questionando o que isso quer dizer, o que acontece, e não, ele simplesmente teve esse estalo, e simplesmente saiu e foi caminhar, sem saber porquê, sem saber onde ele ia. E isso era uma coisa tão importante, você simplesmente vai sentir algo, e o que você realmente antes fazia era tentava ficar pensando, dissecando, analisando, fazer tonteria, e agora não. É simplesmente você entrar na sabedoria interior. E simplesmente pegou a jaqueta e foi. Sem saber se ele tinha que virar à esquerda ou à direita, ou o que ele tinha que fazer. Ele simplesmente sabia e confiava suficiente nele que ele realmente ia no lugar certo. Ele andou por mais ou menos uns 7 minutos e ele chegou a um pequeno lago na Campanário, com lindas árvores, e um banco de parque. E ali, no banco, estava um dos estudantes dele, Cristina, chorando, sentando no parque do banco, realmente chorando. E o mestre parou ali, e ele sentiu muitas coisas acontecendo com Cristina ultimamente. Havia algo realmente atormentando ela, e ele realmente não estava surpreso de vê-la chorando. Ela era uma boa estudante, realmente dedicada e comprometida com a realização. Ela tinha realmente uma boa compreensão sobre a energia dela, mas alguma coisa estava interferindo. Uma coisa estava bloqueando.
E ele ficou um pouquinho ali sentindo a Cristina e sentindo talvez se ele deveria se aproximar ou não. Então ele sentiu sem ficar tentando palavras ou falando ou sentindo se a Cristina queria ou não se aproximar, ou falando com o eu superior da Cristina, mas ele simplesmente sentiu. Não ficou tentando escutar qualquer voz assim superior, ele simplesmente sentiu, e sentiu a sabedoria interior dele, é assim que o mestre sente. E sentiu muito, e ele sentiu que era muito apropriado se aproximar dela, era quase como se as energias estivessem convidando ele. Então ele limpou um pouquinho a garganta dele algumas vezes para não assustar ela. Na medida que aproximasse, ela estava ali simplesmente assim. E o mestre se sentou ao lado dela, sem falar nada, sem falar, tipo, nenhuma tonteria, tipo, como é que você está? Como que ela poderia, né, responder a isso? Não, eu tô péssima, eu não quero viver mais. Como você está? Não, o mestre simplesmente sentou ali. O mestre simplesmente sentou ali ao lado dela e meio que ficou ali. Ele não tinha que ficar pensando nada, precisava pensar que ele era o iluminado ou nada, ou apertar um botão para a luz dele começar a brilhar. Nem ficou tentando mandar várias boas vibrações para ela, ou tentar curar ela, ou tentar rezar, ou cantar mantras, ou nenhum incenso para limpar o ar, mas era justamente isso que ela precisava. Ela não precisava de ficar conversando, ela não precisava de conselhos ou de uma palestra, e nem o cheiro de incenso ao redor dela. Às vezes o humano tem esse conceito estranho de ficar tentando ajudar os outros, mas é realmente uma verdadeira inclusão. Às vezes, simplesmente a presença, quando você sente que há um convite, simplesmente a sua presença, sem nenhumas palavras, ajuda muito. Então ele ficou ali, sentou do lado dela, ela sabia que era ele, ela detectou imediatamente, e ele sentou, não dizendo nada, sem tentar fazer nada com relação a ela, infligir a energia dele nela. E depois de 5 minutos, ela simplesmente parou de chorar, limpou as lágrimas do olho, do rosto. Então o mestre pegou uma garrafinha de brandy, deu para ela, e ela tomou um pouquinho e depois expirou aliviada. E não é que o mestre simplesmente carrega aí garrafinhas de brandy por aí, mas era o que realmente ela precisava, apenas alguma coisa para quebrar um pouco essa questão da catarse emocional que ela estava. E o mestre sabia que ela precisava passar por isso, até certo ponto, mas ele também se deu conta de que ela meio que se atrapou nisso. O mestre se deu conta de que ela teve alguns problemas na vida dela, coisas que realmente não tinham acontecido da maneira que ela esperava, especialmente com relação a relacionamentos. E ela estava num relacionamento por 5 anos, ela não se casou, mas eles viviam juntos, e ele simplesmente foi embora e falou que acabou, e ela estava realmente devastada. Cristina disse: "Não, mestre, não é o meu destino conhecer o amor." E o mestre simplesmente sentou lá, e há momentos que ele não precisava falar nada, ele sabia que é melhor não falar nada. E ela disse: "Sabe, mestre, não é a primeira vez. Antes disso, eu tive uma relação de 2 anos, depois 8 meses, depois 5 anos, e simplesmente não é para ser.
que eu realmente tenha um relacionamento nessa vida. O mestre realmente compreendeu, antes de realmente permitir a realização dele, ele realmente tentou ir de uma relação para outra, tentando encontrar sentido, tentando encontrar um amor, e ele sabe como que era realmente estar, se deparar com as partes oscuras do amor. Mas daí, quando você realmente encontra o amor, você pode começar a ter uma relação com o outro em amor verdadeiro. E a Cristina realmente começou a falar. Talvez o Brandy ajudou ela a soltar um pouco a língua. Mestre, eu fui numa sessão de terapia faz um tempo, e o mestre meio que deu essa olhadinha. Ai, meu Deus. Terapia? Ai, é para pessoas viciadas. Mas terapia é para viciados. Eles são viciados nos problemas deles, e a terapia reforça esses problemas. Eles vai, inclusive, mais fundo em vez de resolver eles. E a terapia, às vezes, ajuda ainda mais a criar essa consciência de vítima e abusador. E eu não estou falando que todos os terapeutas, mas a terapia em geral é assim. Ela realmente fica sustentando boas causas ou fica tentando reparar as coisas, e até tem a questão da medicação. Eu estou fazendo terapia ultimamente, tentando buscar respostas, porque simplesmente eu não consigo ter boas relações. Eu sempre acho que é a melhor relação de amor que eu tinha encontrado, mas aí a gente começa a brigar, e depois a gente tem essa experiência de uau, de unicidade, de bela, e depois tem essa coisa de discutir, e depois volta para essa questão do amor. E a minha terapeuta me disse que estou criando tudo isso. E a minha terapeuta disse que a verdadeira razão do que realmente está acontecendo aqui é porque eu tenho uma criança ferida, e ela quer que eu vá a um retiro sobre a criança ferida, e vai custar mais ou menos $8.000, e vai durar um mês para eu descobrir e aprender mais sobre a minha criança ferida. E o mestre falou para ele mesmo: nossa, eu vou ter que beber toda essa garrafinha de brandy, porque ele se deu conta de que ela realmente é um monte de merda psicológica. E o mestre escutou a Christine falando um pouquinho mais, e ele sabia que ela principalmente precisava, sabe, desabafar. É claro que ele deu essas olhadinhas, assim, virado de olho, mas finalmente, quando ela ficou cansada de falar, o mestre disse: Christine, o problema não tem a ver com a criança ferida interior. É o adulto ferido. Feche os seus olhos por um momento e lembre-se da primeira vez que você veio até este planeta, nesta vida, quando você nasceu nesta vida. Você se lembra como era ter essa pura sabedoria interior do porquê você estava aqui no planeta? Essa sabedoria pura interior do que você realmente teria que fazer, onde você tinha que ir. Isso ficou com você quando você tinha 1 ano, 2 anos, e você estava falando coisas sobre, falando com os elementais, comigo e com outros. E isso era realmente belo. Quando você tinha 3 e 4 anos, ainda tinha essa lembrança clara. E agora você tem mais consciência do mundo ao seu redor, e claro que isso gera muitos desafios, mas que você ainda lembra-se claramente, quando você tinha 5 ou até 6, você ainda tinha essa consciência clara. Por que você estava aqui? O que você ia fazer? Eu disse: Cristina, você não tem uma criança ferida interior. Ela sempre soube.
você tem um adolescente ferido ou um adulto ferido, mas todas essas coisas de criança ferida, isso não tem a ver, é uma coisa dessas coisas da nova era. Até pode parecer legal, assim, mas sente isso de verdade. Sinta essa criança de verdade, traga ela aqui. Você sabe que não existe tempo, passado ou futuro. Então, simplesmente seja a sua criança interior agora. Sinta ela. A Cristina sentou ali por um tempo, o Messi estava lá assim, em silêncio. E a princípio ela estava foi difícil para ela, porque realmente elas falaram para ela que a criança falaram para ela sobre essa criança querida e ela atuou ela atuou nisso. Então ela realmente começou a se aprofundar e começou a sentir esse ser mais novo dela, essa criança interior. E imediatamente ela sentiu a clareza e ela sabia por que ela veio até aqui. E foi algo preservado, estava preservado dentro dela. Foi enterrado, não foi perdido, mas realmente foi meio que as outras coisas fizeram um pouco de sombra com relação a isso, mas aquela criança interior, com aquela verdadeira sabedoria interior, estava lá. E isso foi incrível, ela realmente sentiu isso profundamente, que ela não tinha essa criança ferida. E foram simplesmente coisas que aconteceram na vida dela que tiraram ela um pouco desse caminho, desviaram ela, ou pensar de que ela tinha desviado realmente da missão dela ou da missão, né? Missão, paixão. E ela sentiu isso por um momento e sentiu o stream, né? Tudo isso passando e fluindo por ela, dessa criança clara e consciente. E todos os problemas, todas essas sombras e tudo aquilo que ficava ali, tudo aquilo que estava ao redor dela não feriu ela simplesmente estava em proteção, ela se protegeu. Tudo aquilo foi protegido pela clareza que ela teve da criança. E esse fluxo de energia realmente recordou ela dessa criança consciente. E todas as coisas que se esconderam, tudo aquilo que aconteceu na adolescência dela, seja que ela sentiu que ela foi promíscua ou machucou outras pessoas, ou tomando drogas, ou engravidou cedo, ou teve parceiros ruins. E ela sentiu que realmente ela não foi ferida naquela criança. E se ela pudesse voltar naquele ponto e a certeza dessa criança interior, e ter toda essa certeza dessa criança, ela também poderia entender, compreender tudo o que tinha acontecido. E o mestre sabia que ela já estava naquele ponto de reconectar. Então agora tome uma respiração profunda e deixe que essa criança jovem, deixe essa criança jovem voltar. Você realmente se fechou, você ficou cínico. Então deixe essa inocência voltar. Chegou a hora. E ela fez isso. O mestre sabia agora que chegou a hora, que era a hora dele realmente ir embora, que ela ia passar pelas coisas dela, pela união, essa reunião com ela mesma. Então ele devagar foi embora e quando ele estava indo embora, a Cristina olhou para ele e tinha com seus olhos ainda com lágrimas, disse, mestre, você poderia deixar a sua garrafinha de brandy comigo? Cada chambres. Vocês não têm uma criança ferida interior. Porém, ela ser interior, jovem, inocente, brilhante, que é você. Que se escondeu por muito tempo, que foi escondido por muito tempo, nunca foi ferido, nunca foi. O adulto, talvez, o adolescente, talvez. Mas ele foi meio que... ele se protegeu da loucura do mundo. Mas é hora de trazer ela de volta. Vamos apagar um pouco das luzes para o Mirab. Não há uma criança interior ferida.
a um adulto, adolescente, talvez uma pessoa de meia idade ou idosa, que simplesmente aguentou muito, que não era deles. E ainda por cima, para muitos de vocês, você veio neste planeta e não teve que esperar muito até que o tempo fosse justo, o tempo certo para realmente vir para a sua verdadeira missão, paixão. E alguns de vocês esperaram 40, 50 anos. E durante esse período, você poderia, nossa, se desgastou muito, até ficou meio negativo com relação a isso, e você realmente trouxe para você muitas coisas que não eram suas, ainda por cima. Vamos tirar esse momento nesse mirável para a pureza e a inocência, para trazer essa parte de volta, essa parte que você trouxe, era tão pura por tantos anos. Aquela parte que sabia por que você estava aqui. Aquela parte que basicamente trouxe a mensagem. Vamos convidar essa parte de vocês agora, de volta. Não está no passado. Está aqui, agora mesmo. Não está em outro lugar, está aqui. Ela simplesmente estava simplesmente escondida para sua própria proteção, porque você não queria que nada poluísse isso ou distorcesse isso. Essa bela parte de você. Essa criança. A criança crística. Uma criança crística que veio com tanta sabedoria, tanto conhecimento e determinação. Está aqui, neste momento. Está tudo bem trazer ela agora a uma proteção natural. Chegou a hora de permitir que ela venha. Deixar isso para lá. O que essas pessoas inventam, né? Criança ferida, não há uma criança ferida. É a criança pura. Talvez um adulto ferido, mas não a criança ferida. Tome uma respiração profunda. Tá tudo bem. Trazer de volta essa pureza, inocência, essa parte de você que sabia totalmente por que você veio até aqui. Talvez você começou a questionar as coisas com 7, 8 anos, 9. Talvez você ficou atrapado na consciência de massa ou na sua própria culpa ou vergonha. Nada disso importa. Não é a criança ferida. Eu convido vocês a sentir essa pureza, essa sabedoria interior. Esse é o verdadeiro você. O verdadeiro eu. Antes de você começar a absorver outras coisas de outras pessoas ou da consciência de massa, antes de você começou a fazer listas de todos os seus problemas, de tudo que estava errado com você, ou ferido, que não funcionou bem, ou você fez de errado. Essa criança pura, a criança crística, que você é. Ela sabia porque você estava aqui. Não uma criança. Aquela criança crística sabia que 2000 anos antes você estava aqui no mesmo período do Yeshua. O Yeshua não é um ser de alma única, mas é um coletivo de todos vocês.
E você sabia, quando Yeshua veio, que era hora de plantar a semente da consciência, da divindade, da divina consciência no planeta, e você voltaria para colhê-la. É esta vida agora mesmo. E que esse tempo de festas é hora de deixar que essa criança crística venha à tona. Não a ferida, não a criança ferida. Que farsa. Portanto, linda, você pode me dar um ursinho de pelúcia aqui, por favor? Eu quero ele aqui do meu lado. Ah, ele vai me substituir? O Ted vai fazer a respiração a partir de agora. Então, queridos chambras, a ferida, a criança ferida não existe. Existe essa criança dentro de vocês, a criança crística. Ted e eu, Linda e Abel, nós pedimos a vocês agora mesmo tomar uma boa respiração profunda. A Bel está aqui deitada, os braços, os braços esticados. Ela sabe o que eu estou falando. Vamos tomar uma respiração profunda juntos. Está tudo bem. Você tem uma proteção natural. Está tudo bem. Você deixar que essa criança crística venha que contém todas essas memórias, a pureza, a compreensão do porquê que você realmente veio aqui nessa vida. Nunca foi embora, nunca foi escondida, nunca tomou para si os problemas das outras pessoas, da consciência de massa, nada, como o seu adulto foi. Nunca foi ferida, nunca será. Tome uma boa respiração profunda, permitindo que essa criança crística venha, chegue. Algo engraçado é que ela até está em paralelo com o corpo, com a chegada do corpo de luz. A simplicidade, a inocência do corpo de luz. Nem sem lixo, sem nada, apenas pureza. Então, que tal a gente deixar que os dois venham, os dois entrem, a criança interior e o corpo de luz. Talvez eles são a mesma. Tome uma boa respiração profunda na criança crística. Com a criança crística. Com isso, meus amigos, eu desejo a vocês uma temporada de festas muito bonitas e vamos fazer muitas coisas aqui em 2022. Tire o resto desse ano para fazer algo para si mesmo, para amar a si mesmo, rejuvenescer, abraçar um ursinho de pelúcia, abraçar a si mesmo. E estaremos de volta para o Chalde de janeiro. Mas a partir de agora até o resto do ano, uma respiração profunda e sinta a criança crística dentro. E deixe que ela venha à tona. Em nome de todos os mestres ascendidos e o aplauso que eles deram a vocês, desejamos a vocês o melhor. Estou super ansioso, feliz com o resto da nossa jornada aqui. E com isso, até mais. Eu sou a Dama do Reino Soberano, do Domínio Soberano. Muito obrigada.
com isso, com eu, o Ted e o Adamos. Vamos tomar essa boa respiração profunda, realmente sentindo a beleza dessa mensagem, permitindo aquele Cristo dentro da gente, aquela criança fística, aquela inocência, respire-a, sente, sinta e permita para você, cada um de nós. Tome aquela boa respiração profunda, aquela boa respiração profunda. Essa respiração do amor por si mesmo, amar a si mesmo, com cada respiração. Tome aquela boa respiração profunda, enquanto encerramos este Chalde especial, festivo. E nós voltaremos janeiro, dia 8, para mais. Muito obrigada.